entender. Poder absoluto, o fato de Deus fazer qualquer coisa que combine com os seus atributos morais, com a sua qualidade. Poder ordenado, capacidade que ele tem de fazer pela obra da providência, porque tudo que ele criou continua. Agora, um Deus desse tamanho pode ajudar você nas suas crises? Você enfrenta problemas? Passa por dificuldades? Por que você fica ansioso? Se nós temos à nossa volta e ao nosso redor alguém tão grande assim. Às vezes a gente confia na palavra do psicólogo, na palavra do psiquiatra que dá o remédio para regular as nossas crises existenciais, e nem sempre a gente consegue confiar no Deus que sustenta isso aqui. Como? Você vê alguma coisa sustentando isso aqui? Segurando isso aqui? Pelo poder da palavra dele. Ele diz, é assim, a lei não volta. Acabou, é assim, pronto. Enquanto houver, ele não precisa de todo dia repetir. Ele disse, é assim, e é assim que vai seguir. Porque ele tem poder para fazer as coisas acontecerem dessa forma. Enquanto houver dia, sol, luz, calor, é assim que vai ser. O resto. E aí ele fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade e colocou um arco para que a gente se lembre que nunca mais dilúvio destrói essa terra. Nunca mais. E ainda vem um desavisado e pega o símbolo nosso para usar em outras áreas. Você vê, né? Enquanto o homem quer trabalhar de todas as formas com capital emprestado, né? Pois é. Isso mostra somente a sua própria condenação. Ele quer para ele o que não é dele, mas quando ele pega o que não é dele de forma usurpada, ele na verdade pega o que o Criador fez. É isso que ele faz. Ele pega o sexo dele, vamos dizer assim, que foi o Criador que deu, e usa de forma bestial. Na verdade, ele usa uma simbologia pactual aliancista, de que Deus tem uma aliança com você, e essa aliança nunca vai acabar, porque Deus é imutável e ele deturpa isso. Não é? Como se isso fosse o símbolo da perversão e da perversão que afronta ao nosso Deus, que é santo e é santíssimo. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê este Deus Todo-Poderoso. E por que você duvida? Por que você tem medo? Por que você não dorme? Por que te aflige o coração? Oh, alma. Até quando? Que luta. Porque você não tem controle? Não tem mesmo. Você não tem. Eu também não. O único que tem controle é o Senhor. Que escreveu todos os nossos dias e o determinou antes que nenhum deles houvesse. Salmo 131. Nos viu em substância ainda informe. Na viagem espermatozoídica, ele já havia determinado que aquele fecundaria, que viríamos nós, e todos os nossos dias estavam escritos. Já pensou? Isso é grandeza, né? Veja, o que vocês precisam entender. Deus não conhece só a realidade, ele conhece também as possibilidades. Deus conhece as realidades e as possibilidades. Lembra quando Davi chegou para Deus, quando ele foi lutar por Siclag, no sul de Judá, quando os filisteus foram encarar Saul, e ele chegou diante de Deus e disse, Deus, como é que eu faço? De que forma eu vou lutar? Aquelas pessoas lá da família dos Zifeus, quando a gente chegar, eles vão dizer que a gente estava lá. Deus disse, vão dizer. Deus conhece as possibilidades, não só a realidade dos fatos. Vão dizer. Se vão dizer, e Deus está dizendo que eles dirão, eu preciso entender que eu não posso seguir esse caminho. Então, o fato de Deus dizer a Manassés, converteu-se depois e teve filhos, não é? E um filho top que Manassés teve, que ocupou o trono de Israel, e que foi um dos grandes reis da época. Nasceria, mostra que a ação da vontade de decreto de Deus não era que ele morresse naquele dia, a ponto dele fazer uma oração. E na oração que ele fez, Deus ouviu a sua oração e mostrou que as possibilidades e as realidades estão nas mãos dele. Existia uma possibilidade naquilo que Deus havia dito, olha, você vai morrer, arruma toda a sua casa, porque o dia chegou. Sim, dentro daquilo que era
necessário para o homem compreender da vontade preceptiva de Deus, que conhece todos os fatos. Mas quando o nosso irmão orou, Deus não mudou a sua vontade. Ele simplesmente cumpriu aquilo que ele queria para a vida daquele irmão, mostrando que tanto as possibilidades quanto as realidades estão nas mãos. Não fez isso com Jesus. Passe de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. A minha é não passar o cálice neste momento. Ainda que eu poderia, dentro das possibilidades, não farei, porque o meu decreto é que você faça pelo que você tem que passar. Pronto. Naquele momento específico. Dentro disso, Jesus sabia que ele deveria passar, né? Mas considerando a sua natureza divina, caso ele não quisesse passar, ele poderia ou não poderia? Não poderia. Primeiro que isso não existiria, porque a vinda de Cristo, ela não é uma decisão unilateral. Ela é uma relação pactual de redenção. Deus não simplesmente mandou Jesus vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados. Ele fez um pacto de redenção com Cristo. Ele disse, você vai, eu vou, Pai. Eu me disponho a pagar pelos seus outros filhos. Ok, então você vai neste tempo. Então, não é simplesmente o eu não querer. Existe um acordo feito, eterno, de redenção para salvar os que ele quis salvar. Ok? Então, é por isso que isso faz parte do beneplácito de Deus, segundo a sua vontade. Deus fez uma aliança com Cristo para que ele pudesse redimir o seu povo, com quem ele se aliançou também. Então, as questões são costuradas em alianças. Quando se fala da Trindade, eu até estava lendo a respeito, são 3 em 1, né? A gente não pode dizer que é 3 ou 1. É na questão da... Não. Pode dizer que é 3, que é 1. São 3 pessoas distintas. Sim, mas são 3 pessoas distintas, mas o 1 é a questão da divindade, é isso? Exatamente. São 3 pessoas. O senhor já falou sobre isso? 3 pessoas distintas, ou uma mesma divindade. Ainda que as distinções da pessoa são econômicas, elas são vistas pelos atos que cada uma delas realiza na história. Ok? Então é isso que você vê: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o que os torna um? A sua divindade. O Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito é divino. Tá? É isso que os torna distintos e iguais. É aquilo que a filosofia tem que explicar, dos universais e dos particulares. E você só pode explicar os universais e os particulares de forma coerente quando você vê a própria co-inerência disso na Trindade. 3 e 1. Ok? Então, a filosofia pagã, platônica, aristotélica, de John Will, de Debye, elas não conseguem fazer esse tipo de explicação. Porque se explicar essas coisas, precisa se explicar a partir da própria existência de Deus. Ok? Então, tá certo? Então, a gente entra, quando fala de poder absoluto, de poder ordenado de Deus, uma outra coisa interessantíssima, que tem a ver com a vontade de Deus. E Deus tem distinções na sua vontade. Tem a vontade de decreto e a vontade de preceito. Ok? A vontade de decreto é essa daqui, ó. Vamos abrir a Bíblia? Daniel capítulo 4, verso 35. Então vai prestando atenção. A vontade de decreto pertence a todas as coisas que Deus decide efetuar sem uso de meios ou com uso de meios. Lembra? Mediata e imediatamente. Através dos seus instrumentos secundários, que são as suas criaturas racionais, ele faz com que as coisas aconteçam. Essa é a vontade de decreto. Certo? Deus decretou uma coisa, ela vai acontecer. A morte do pastor Nelson indo para Cuiabá no acidente de automóvel. Ele não está bêbado, ele está aceso, ele está ligado,
mas ele vai morrer nesse dia. O caminhão sai lá da coisa, atravessa, pega eu na frente, eu morro. Ele usa causas secundárias e as deficiências do indivíduo para que isso aconteça. E eu posso me preocupar em fazer todo tipo de direção defensiva que você quiser. Mas se tiver no decreto de Deus, isso vai acontecer necessariamente. Isso é absoluto. Isso faz parte do querer de Deus, que Ele utiliza da sua vontade, sem consultar a opinião de ninguém, sem perguntar nada para ninguém. Ele determina e ponto. Porque Ele é onipotente, lembram? Ele não precisa perguntar para você sobre as decisões que Ele vai tomar. Você precisa. Ele não. Ok? Abriram aí? Opa. Em Daniel 4,35? Sim. Com a voz audível, por favor. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ele está falando isso aí, na verdade, quem está falando isso aí é Nabucodonosor, né? Depois que ele virou bicho, e aí desvirou. E aí ele diz assim: segundo a sua vontade, ele opera com os moradores da terra. Quem pode lhe impedir a mão? Nabucodonosor pensou que era alguém. Ele era um homem forte, poderoso, o maior reino da época. Quem comandou foi ele. Ele pensou que pudesse tudo, principalmente depois que ele recebeu a visão de que ele era o cabeça de ouro. Aí ele acreditou que ele era o cabeça de ouro sozinho, né? É interessante aquele texto ali, porque ele teve o sonho, e quem falou o sonho para ele foi o Daniel, e disse: olha, você será o cabeça entre todos os reinos, nenhum reino será como o seu, mas o seu reino vai ser destruído, ele vai passar, né? E aí passou lá um tempo, a gente não sabe quanto tempo, e de repente ele mandou que se fizesse uma imagem de ouro, né? Onde ele fosse reverenciado e adorado como o Senhor de todo o mundo antigo. E Deus o castigou e o fez virar um animal. E aí depois disso ele escreve: quem pode impedir a sua mão? Quem pode impedir com que ele haja? Ninguém, porque ele opera com os exércitos do céu. Ok? Quem pode impedir o seu querer? É tolice nós, às vezes, querer nos revoltar quando as coisas saem do jeito que saem na nossa vida. Porque a gente tem duas formas de encará-las, só duas. Primeira delas, com o consolo e com o conforto de Deus sobre o nosso coração, descansando na sua vontade soberana, ou nos rebelando, e isso não vai mudar nada. Quando você descansa na soberana vontade de Deus, você encontra conforto e consolo para o seu coração, ainda que você enfrente momentos de lutas. Quando você se rebela, você fica lascado duas vezes, porque você não tem o consolo de Deus, e a sua situação você não vai conseguir sair dela. Então, você só se complica. É aquilo que a Bíblia diz: um abismo chama outro. Ok? Ainda, vamos ler o Salmo 115, verso 3. Aprendam a conhecer um pouco da característica desse Deus. Esse Deus não é esse Deusinho que a gente escuta aí, aquele coach do evangelho pregar, sentado no banquinho, no cano dele. Essa porcaria que muita gente escuta, isso não vale nada. Mas o coach evangélico, Jesus Cristo nem aparece na boca dele. A gente gosta às vezes que Jesus Cristo não apareça. Eu vou dizer para você, o cara subiu no púlpito em qualquer igreja e Cristo não apareceu, cuidado. Ele pode até falar bem. Eu não conheço ninguém nesse país que seja tão eloquente e competente para falar como Caio Fábio de Araújo Filho. Não existiu. Dificilmente existirá. Não existe envergadura tal qual. Até hoje é top. Eu vi aquele homem falar. Mas ele não fala mais de Jesus há muito tempo. Então tome cuidado. Certo? Nem na Bíblia ele crê mais. Agora aqui ele tem uma oratória que eu não conheço ninguém que tenha isso ele tem. Ninguém se compara. Todos estão muito aqui e ele está muito assim, lá do outro lado. É outro nível, outra habilidade. Tomem cuidado. Leiam aí o Salmo 115, verso 3. Nós responderemos:
No céu está o nosso Deus. E o que mais? E tudo faz como lhe agrada. Como agrada a você. Como agrada quem? Mas Como a lhe minha agrada. versão é diferente. É a minha também. Nós responderemos: o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo o que quer. Ele faz tudo que lhe agrada. Tudo o que ele quer. Ele não precisa pedir autorização para fazer o que ele faz. Ele faz porque ele é o Senhor, Criador, que comanda todas as coisas que existem. Ele é Senhor da vida, Senhor da morte. Ele transita pelos mundos, pelos dois mundos. Se tiver três, ele transita também. Ele é Deus em todos os cantos deste universo. Em 2 Crônicas, capítulo 22, versos 7 e 9, sabe o que está escrito lá? Nós lemos: quis Deus que Acasias, para a sua ruína, visitasse Jorão e morresse nas mãos de Jeú. Quis Deus para a sua Ruína. Cuidado, que a gente aprende a respeito de Deus, às vezes falta, não é que não seja verdade, mas é só meia. É só meia. Nosso Deus é Deus de juízo. É Deus justo. É Deus de quem ninguém pode zombar. Podem pensar que zombam, mas Deus vai tratar isso. Ele pode tratar com você? Pode. Pode tratar com seus filhos. Ele matou 4 filhos de Davi. 4. Lembra disso? Ele matou 4 filhos de Davi. O irmão de Moisés de Arão. 4. E Arão ele matou 2. De Eli ele matou mais 2. Mas de Davi foram 4. No texto de Isaías 46, 9 a 11. Abram a Bíblia. 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É interessante que na década de final da década de 80, começo da década de 90, nós tínhamos um teólogo chamado Clark Pinnock, um dos maiores teólogos sistemáticos que a América conheceu. Esse cara se precipitou, ele caiu na sua própria desgraça, na sua soberba, a ponto de criar uma nomenclatura nova chamada teísmo aberto. E foi uma coisa avassaladora na América, e que chegou aqui no começo dos anos 2000. Na época eu fazia mestrado e eu peguei até livros para escrever sobre esse assunto, mas depois acabei deixando de lado porque eu quis escrever sobre outra coisa. E o teísmo aberto, ele tinha uma proposta. Ele dizia que Deus só era amor, portanto todos os atos de justiça não vinham da parte de Deus. Deus usava do seu livre-arbítrio em cima de si próprio para jamais punir o homem. Deus era um ser que não conhecia o futuro, porque ele decidiu não conhecer o seu futuro para que as suas decisões fossem absolutamente abertas. E você pudesse fazer o que quisesse com o seu futuro, porque o seu futuro está aberto. Esses teólogozinhos aí, de esquina, igual esse aí que vocês falaram o nome, e o Neymar segue que não presta, por isso está na via da desgraça. E outros sempre foram por esse caminho. Silas Malafaia entrou nessa, alguns anos atrás, dizendo que o futuro estava aberto. Quem determina o futuro da nossa vida somos nós, e a nossa capacidade de agir, e não Deus. Tomem cuidado, porque essas coisas vieram de grandes cultos evangélicos do nosso país. São heresias sutis, descaracterizam e diminuem quem Deus é. Aí você teve o Norman Geisler, você teve aquele W. Wright, que lá no grupo dos pastores eles gostam de citar, eu não sei, mas é moda, não vai na moda. W.T. Wright escreveu lá Ética, etc. Então, são autores que eram
coniventes com esse tipo de pensamento, e que iam nessa balada, certo? O teísmo aberto não é de agora, isso já tem mais de 25 anos, e você vê as raízes dele ainda crescendo, principalmente por causa do humanismo e o secularismo dentro da forma normativa de se pensar biblicamente na vida da igreja hoje. Porque se a gente tivesse a Escritura como um ponto existencial de toda a nossa construção de filosofia e de cultura, a gente não iria por esses caminhos. A gente pensaria e diria, isso aqui não combina com a Escritura. Eu não posso ter autonomia para fazer determinadas coisas, porque elas não cabem a mim. Viram a grandeza do nosso Deus? Esse é o problema das crises existenciais, dos medos, das fobias, das ansiedades que circulam o coração de muitos crentes. Eles acham que eles são os pontos de referências de reconstrução e de transformação na vida deles mesmos. E eles veem que não podem, não conseguem. Não existe manipulação de situação equivocada. Ou você confessa o seu pecado e abandona, ou ele vai te levar para o buraco. Não tem jeito. Não tem jeito de você encontrar uma relação harmônica que dê sustentação para a sua vida e para o seu coração fora de Cristo. Não tem. Ele é a suficiência para a nossa alegria e para o nosso gozo. Não tem. O indivíduo vai. É bebida, é sexo, é mentira, é droga. Olha, as bebidas alcoólicas estão assolando as igrejas evangélicas esparramadas no Brasil. Assolando. Isso é fato. Se não chegou aqui ainda, olha, são coisas que você tem que estar tratando na vida da igreja, porque as pessoas estão se tornando dependentes cada vez mais de bebidas alcoólicas e de drogas no meio evangélico. Isso está crescendo cada dia mais. O pastor amigo perguntou para mim como é que estavam essas coisas por aqui, porque lá na região onde ele mora, inclusive na igreja dele, mulheres então bebendo cada vez mais. É verdade? Então são coisas que precisam ser tratadas no âmbito da intimidade das pessoas, porque são coisas que estão destruindo pessoas e famílias. Eu conheço o caso de um cara que não é crente, casado com uma mulher que não é crente. Na verdade, esse cara foi crente há tantos anos atrás. E casou com uma mulher, deu certo, casou com outra, não deu certo, casou com outra, até casou com outra, estava dando certo. Até o dia que ele foi para o sítio que ele tem, lá numa região, juntamente com essa mulher que não é crente também. E os dois mamaram, filhozinho recém-nascido, de 1 ano. E voltaram para casa porque tinham cortado a luz lá, deu um problema lá no transformador, a energia caiu, estão voltando para cá, tiveram uma discussão. Ele arrebentou ela na porrada, esmurrou ela, mas bateu sem dó. E ela também foi para cima dele, os dois bêbados. E a criancinha atrás do. Já pensou? Bêbados, tanto o marido quanto a mulher. Mas tem coisas que Deus faz para o bem. Hoje, na região onde eles estão morando, a gente teve a oportunidade de pregar o Evangelho para eles, e eles estão frequentando uma igreja lá. Não se tornaram membros ainda, mas viram o mal que a bebida, de forma exagerada, causa numa família. Ela é sorrateira, muito sorrateira. Então, são coisas que estão acontecendo, porque as pessoas perderam o referencial de descanso do Senhor. E as pregações, né, Fran, são lixo, na maioria das vezes. São massageamentos de egos, não confrontações de pecado. E por conta disso, quando se deixa de pregar a Escritura, o pecado aflora dentro da sociedade. Isso é fato. Isso é fato acontecer, inclusive na história bíblica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A vontade do decreto de Deus e a vontade do propósito de Deus são coisas que precisam ficar sempre claras na nossa mente. Ok? E a gente tem um outro tipo de vontade em Deus, que é a vontade dos preceitos de Deus. Se na vontade decretiva, nós vemos os propósitos de Deus se cumprirem, na preceptiva, os desejos de Deus se tornam conhecidos, mas podem ser resistidos. A vontade de decreto você não resiste, você cumpre. Agora a vontade de preceito, ele se deixa resistir em vários casos. Então vamos dar uma definida para vocês entenderem melhor. O que seria a vontade de preceito? É a vontade de Deus que tem a ver com as suas regras, com
com as suas leis, com os seus estatutos. Essas são as vontades, ou essa é a vontade decretiva da parte de Deus. Tá? Ou vontade, desculpe, a vontade de preceito, é a vontade preceptiva. Decretiva é uma, preceptiva é outra. Decretiva, ninguém existe. Ele coopera com tudo para fazer a vontade dele acontecer e quando acabou, ele vai acontecer. A vontade de preceito, ele se deixa existir, nem sempre ele cumpre. Nós não conhecemos os motivos que levam Deus a fazer isso, mas ele faz. Deus quer que todos nós sejamos santos como ele é santo, ok? Mas todos nós lutamos por uma vida de santidade? Nem sempre. Ele se deixa existir. Ele quer que nós o conheçamos mais e mais, mas nem sempre nós pagamos o preço da leitura, da edificação mútua. Não é verdade? Ele quer que o nosso culto seja sempre agradável a Ele, mas quantas vezes nós vamos cultuá-lo com amargura no coração, com raiva do irmão, com briga dentro da família, com crises dentro do relacionamento conjugal? Quantas vezes? Então, a vontade de preceito tem a ver com as regras, com a lei, com os estatutos. Muitas vezes Deus se deixa resistir a esta vontade. A vontade do decreto não, mas a vontade de preceito sim. Alguma pergunta sobre isso? Deu para entender? A de decreto é a mesma que absoluto? Não. A absoluta é a vontade, né? É a vontade absoluta. Então, eu fiz uma diferença entre vontade absoluta e vontade ordenada, assim como estou fazendo entre, desculpe, vontade não. Qual que é que eu falei primeiro? Vontade de preceito e vontade decretiva. Exatamente. Ela tem a ver com a ordenada, com a ordenação de Deus. Tá? Ela tem a ver com isso. Tem como o senhor dar um exemplo dessa vontade na vida? Eu já Uma dei. situação que tem acontecido, tipo, que deu, nesse caso da Decretiva. É simples. Pega o caso, por exemplo, de Davi. Davi conhecia a lei e sabia que adultério era errado? Sim. Sim. O que ele fez? Igual uma ovelhinha. Ele quebrou o preceito de Deus. Deus se deixa resistir a essa vontade. Deus, por motivos que nós desconhecemos, deixou com que Davi quebrasse a sua regra, quebrasse a sua lei e fizesse todas as coisas equivocadas como ele fez. Uma questão que, assim, eu acho que eu já tinha perguntado isso outras vezes, sobre a pessoa que tira a própria vida. Assim, o pensamento é assim, Deus permitiu que isso acontecesse, não permitiu? Sem dúvida, isso faz parte do seu decreto, da sua vontade, lembra? Da sua vontade decretiva. Isso faz parte da vontade do decreto de Deus. E todas as coisas cooperaram para que isso acontecesse. A morte, ela é decretiva. Sem dúvida. Todos os nossos dias foram o quê? Contar. Escritos e determinados sem que nenhum deles houvesse. O que é a vontade do decreto de Deus? É Deus usar as causas secundárias para executar a sua vontade. Então pode ser que ele utilize da angústia, da aflição, do conflito, do amigo. A sua vontade, em última instância, é cumprida. Porém, isso exime o indivíduo da responsabilidade? Não, principalmente se ele for um cristão. Se você pegar alguns casos, é que a gente olha hoje e fica assustado, né? Mas existem alguns casos no primeiro século, por exemplo, que as pessoas se matavam e queriam a morte quando, por exemplo, elas eram capturadas pelo Império Romano, que era honroso morrer como mártir. Então, quando elas eram soltas, elas queriam voltar e dizer: eu quero morrer, pode me matar. Isso aconteceu inúmeras vezes. O problema hoje é que as pessoas querem morrer porque não conseguem lidar com os seus dramas, com as suas angústias. Às vezes não conseguem viver na profunda dependência de Deus. Existem casos que ocorrem isso? Existem. Existem pessoas que às vezes fraquejam nesse momento. E que a gente olhando do lado de cá, às vezes é fácil ver, né? Mas a pessoa que está na situação em si é mais difícil. Então, isso faz parte do decreto de Deus? Faz. Mas o indivíduo faz parte da vontade do preceito de Deus, que ele dependa do Senhor, que ele ore, que ele se santifique, que ele lute contra o pecado, porque isso é uma luta espiritual muito grande que ele está travando. E o nosso Deus fala isso lá em Efésios capítulo 6, quando ele fala a respeito da nossa luta contra o sangue e a carne.
Então, cabe a nós fazer isso. Mas Deus deixa ser resistido nisso? Deixa. Para que a vontade e o decreto dele se cumpra. Entendeu?